Saudações rubro-negra, bora aqui para o Globo Esporte do Flamengo deste sabadão. Bora acompanhar aqui as últimas informações, pessoal. Mas antes quero passar os créditos aqui para o Globo Esporte e também para o Sport TV. Bora conferir aqui essa matéria e no final do vídeo vou voltar com mais informações exclusivas do Mengão. Na segunda, pega o Madureira com vantagem de 3-0 no primeiro jogo da semifinal. O time se reapresentou hoje cedo e teve protesto no Ninho do Urubu. Vamos conversar com a Camila Barbieri, que está acompanhando tudo. Que nos acompanham, por enquanto tudo tranquilo, mas o policiamento foi reforçado, a gente tem imagens inclusive dos carros da Polícia Militar por aqui para acompanhar toda essa movimentação. Logo pela manhã, às 9h30, os jogadores se reapresentaram, já avisando esse jogo diante do Madureira, a preparação, né? E foram recebidos por representantes de torcidas organizadas que trouxeram faixas com mensagens direcionadas ao José Boto, diretor de futebol, à diretoria do Flamengo como um todo e ao técnico Felipe Luiz, fazendo menção também ao trabalho, a metodologia de trabalho do treinador, bastante insatisfação dos torcedores por aqui. Eles conversaram com o Pinheiro, que é o chefe da segurança do Flamengo, e após essa conversa amistosa, eles se retiraram aqui do local. Então, por enquanto, a situação está bem tranquila, os jogadores já saíram boa parte do treinamento. Camila, esse jogo agora ganha ainda contornos mais especiais. É óbvio que ninguém esperava que tivesse que mudar essa rota, todas essas questões que o Flamengo teve que fazer em relação a sua... Para recalcular a rota, né? Recalcular a rota, essa é a palavra. Obrigado. E só que aí, o seguinte, eu sempre estava colocando as questões aqui em relação à parte física. E eu achava isso, e era um dos fatores que entraria nesse combo que eu vou falar agora. Mas para mim ficou muito claro ontem que a organização que o Flamengo teve na temporada passada, ela está longe de existir. Longe de existir. A Renata falou aqui agora de sistema defensivo, né? Que está tomando muitos gols. Mas quando você fala do sistema defensivo, as pessoas imaginam que é a defesa. Não é. É lá na frente. A defesa começa lá na frente. Começa lá na frente. Começa dos dois meias que protegem o setor defensivo, dos dois laterais. Segundo o Felipe Luiz, com o centroavante. Né? Exatamente. Ele é quem fala isso. Exatamente. Inclusive, provavelmente, é uma das justificativas para o Pedro não estar jogando. Mas o Pedro aí, é esse cara da marcação lá na frente. Mas aí entra uma questão, né? O futebol hoje, a gente fala muito aqui, e muita gente está falando isso, que hoje não tem 11 titulares, hoje você tem que ter um elenco, um time. E essas questões, e a gente sempre discutiu isso na minha vida como atleta, e agora trabalhando aqui desse lado, a gente sempre falou que a equipe precisa de organização, rendimento e trabalho de equipe. Quando você começa a mudar muito, e você muda um jogo, você tira 3, 4 jogadores. No outro jogo, esses 2, 3, 4 jogadores ficam sem jogar. Depois você bota eles de novo e 2 jogos depois. Você tira primeiro o conhecimento dentro de campo, o entendimento tático. Confiança também? Confiança, então, esse é um dos maiores fatores, porque você tira o Cebolinha, vou dar um exemplo, vou falar de nomes, você tira o Cebolinha. O Cebolinha, para mim, estava sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Aí você deixa ele 2 jogos de fora e ele entrando no segundo tempo. Quando você faz isso, o Cebolinha ele se pergunta, eu não estou bem, o treinador não gosta de mim, ele está em casa imaginando isso. Paulo, nesse momento atual do futebol, ele não entende que é o famoso controle de carga, Pois é, mas então, deixa eu te falar uma pergunta apenas. Provavelmente, o que a Renata falou, que lá em outubro isso pode fazer um efeito diferente. Né? Porque você controlou carga aqui, para lá na frente tá legal em outubro. E se chegar em outubro, a equipe não está bem, em resultados e desempenho. É isso. É isso, você vai ter que correr mais ainda, subir a montanha mais ainda para chegar nesse outubro. Então, assim, você tira a confiança do atleta, você tira o Pedro. O Pedro, eu não lembro do Pedro jogar 3 jogos seguidos no Flamengo. Eu não lembro do Arrascaeta, agora não, o Arrascaeta está entrando. O Samuel Lino, o Cebolinha, o Jorginho está voltando agora, o Paquetá. A gente sempre falou em questões de time, da organização tática da equipe. Para a individualidade aparecer, você tem que estar organizado, porque senão pode ser o melhor jogador que tenha, não vai aparecer, Mário. Então, assim, para mim, isso é uma coisa minha que eu vejo, como ex-atleta, você tem que dar ritmo de jogo aos jogadores. Os jogadores têm que entender que, mas eles jogaram ano passado. Ano passado foi ano passado. É outra temporada, é outro ambiente, os times se prepararam para jogar contra o Flamengo. Então você tem que saber sair dessa situação. E sair dessa situação é botar os caras para jogar. É repetir a escalação. Então, você joga 3 jogos. Aí nesse terceiro jogo você tira 2, 3, tudo bem. Agora, você joga um jogo, o ataque o trio de ataque é um. Você joga um outro jogo, o trio de ataque é outro, completamente diferente. E jogos decisivos
Jogo, não é jogo daqui que não vai acontecer nada. Então, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu acho que o Felipe, ele acredita muito nisso. E outra, aqui não tem nenhum cara achando, tem que mudar. Ao contrário, para mim o Felipe é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Só que ele tem que enxergar que ele tem 18 jogadores bons, ótimos, mas ele tem que ter um time. Não adianta ninguém vai me botar na minha cabeça. Não existe titular. No jogo grande, quando for uma final, você vai saber quem são os titulares. No jogo que importa, você vai saber quem joga. E no então, Flamengo hoje não são os de ontem? Hã? Então os titulares são os de ontem? Não, ele mesmo disse. Pro jogo, ele entendeu. Vou dar um exemplo básico. O trio de ataque. Samuel Lino, Plata e Carrascal. Quem é artilheiro desses caras? Quem faz gol? Nenhum deles. Ninguém. O Flamengo hoje vive dos gols do Pedro e dos gols do Arrascaeta. Então, assim, Cebolinha, e o Cebolinha às vezes faz, mas não é artilheiro. Então, assim, quando você entra num jogo em que o trio de ataque não é fazedor de gol, você já tem um problema. Você já tem um problema. Então, assim, eu acho que ele tem que ter essa. Você quer falar sobre essa escalação? Não, só destacar que assim foi como o Flamengo do Felipe Luiz entrou em campo. A pergunta que o Luiz te fez, eu faria também. Você falou, time titular é quem começa jogando uma decisão. Ontem era uma decisão. Eu acho que o Jorginho seria titular aí. O Paquetá seria titular. Seria também não sei se é isso. Você acha que o Cebolinha é reserva? Assim, com todo respeito, o Samuel Lino não disse que veio. Então por que ele começou com esse time? Mas peraí, Paulo, aí deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Mesa, Rê, esse time aí, fosse ontem a final da Libertadores, seria o 11 inicial do Flamengo? Não. Pra mim não seria. Eu tenho minhas dúvidas se o Felipe Luiz via essa Recopa, assim como a Supercopa, como de fato decisão. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que os períodos da temporada, eles são bem distintos, né? É claro que a final da Recopa é uma final, né? Mas não tem a relevância de uma final de Libertadores. Ainda mais agora o Flamengo tinha. Não é relevância que eu tô falando, é que é início de temporada, e isso tem outros fatores que no final da temporada tem muito menos, né? Início de temporada você tem o fator físico. Quem voltou bem? Quem já está no seu 100%? Quem, se não está no 100%, está em 80%? Pô, mas tem alguém aqui que está no 60%. Putz, vou forçar a barra? Eu acho que tem outras avaliações que entram em campo, né, nesses primeiros 2 meses, que dia é hoje? 27 de fevereiro. Então, a final do Mundial que vocês fizeram... Não é a mesma discussão que a gente vai ter numa final de Libertadores, que eu nem sei que dia que é esse ano, mas é provavelmente fim de outubro. Então, 21 foi Copa do Brasil. 21 foi, acho que foi 17 de dezembro. 17? 17 de dezembro. A gente está falando de 2 meses. 2 meses. Então, assim, ok, se eu fizer a conta daqui até a final da Libertadores, e aí eu coloco a conta em novembro, eu tô falando de 9 meses de intervalo. Mas quando eu volto, eu tô falando de 2. Por isso mas peraí, gente, peraí, desculpa. Peraí, é bem diferente a gente falar sobre 2 meses atrás, quando 2 meses atrás era antes das férias, e 2 meses depois é depois das férias. Vocês todos tiram férias. Como que é as férias das pessoas? Mas aí, você volta ali, Luiz pode falar sobre isso. Luiz pode falar. Você voltou de férias outro dia. Voltou ali no ritmo? Tá voando aqui. Ela voltou de férias. Não sabia nem como é que entrava. Caiu no carnaval. Não sabia nem qual que era o espelho do Brasil. Não, mas eu tava cansada. Eu tive que tirar mais uns dias pra descansar das férias. Não, então foi aí que eu me ferrei. Já tô programando o próximo. O Paulo Nunes é um que é muito defensor disso. Você tirar férias e tirar as férias das férias. Porque você precisa descansar Faz todo sentido. Das férias. É um cansaço diferente. Mas eu não sou atleta. É um cansaço físico, não é mental. Não é mais. Não sou mais atleta. Mas, assim, em relação a isso que você está falando, eu até entendo, Rê. Mas, assim, quando eu coloquei a parte que eu sempre achei que fosse físico, porque eu pensava exatamente sobre como você está pensando. Tipo, tem pouco tempo de trabalho. Não dá para você ficar cobrando dos caras. Não dá para você exigir que esses caras estejam voando numa situação como essa. Agora, na minha opinião, já passou um tempo. E aí vou voltar... Desculpa, Paulo, desculpa te interromper, mas só para clarear o meu pensamento. Não é que eu estou dizendo que não dá para cobrar os caras ou que o físico explica tudo. O que eu só estou dizendo é que quando a gente fala sobre qual é a equipe titular do Flamengo, é essa equipe que vai ser a final da Libertadores, eu acho que é um comparativo que é bem distinto. Porque a gente está num início de temporada. Então, a gente está num momento diferente de avaliação para entender quem vai... Eu acho que o Flamengo ainda está buscando o que vai ser o time titular e talvez o time titular da cabeça do Felipe Luiz não esteja em condições de entrar em campo. Eu acho que o momento de fevereiro é diferente de avaliação sobre qual é o time titular do Flamengo em 2026 do que vai ser daqui a... Não é nem daqui a 8 meses, né? Daqui a 2 meses é outra coisa, outro tipo de avaliação. Porque aí, realmente, todo mundo já recuperou, já tá, tipo assim, todo mundo tinindo ali. Então, e nessa questão que você falou primeiro, esse título é relevante, é muito relevante. Relevante? Eu acho relevante. Não, mas comparado aos outros, Libertadores, Se você for
brasileiro. comparar títulos, eu vou dar a minha opinião. Libertadores, brasileiro tá ali, né? Pra mim, Libertadores. Aí você vem brasileiro, Copa do Brasil junto com o Recopa. Recopa é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Então é um título intercontinental. É um título que você, como eu tenho esse título, então eu me sinto orgulhoso de ter conquistado. Então é isso aí, rapaziada. Essas foram as informações do Globo Esporte e também do Sport TV, passando os créditos. E, pessoal, o Flamengo, né, que só vai jogar na segunda-feira contra a equipe do Madureira. O time está abatido, cara. A verdade é essa, o time está abatido, torcedores estão pedindo a saída do Felipe Luiz e o Flamengo praticamente deve jogar com um time misto, né? Vai descansar jogadores ou vai botar os titular para poder pegar um ritmo de jogo, né? E enfrentar a equipe do Madureira. Eu quero saber a sua opinião, o que o Felipe Luiz deve fazer nessa situação, né? Já que o Flamengo tá precisando ganhar ritmo de jogo, né? Não tá conseguindo aí, os caras tá cansando, os caras não tá conseguindo ter uma boa sequência, não sei o que tá acontecendo, mas eu quero saber a sua opinião, o que o Flamengo deve fazer contra o Madureira na segunda-feira. Força máxima, poupa jogadores, dá sequência, o que tem que ser feito. Bora debater aí, pessoal, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E lembrando, pessoal, muitos jogadores do Flamengo abatido, muitos jogadores aí, rapaziada, dando alfinetada, um jogando pro outro, a Arrascaeta nada contente, Ayrton Lucas assumindo a culpa, o Rossi jogando pro Ayrton Lucas, Danilo, um dos capitães do Flamengo, também não passou por baixo, né? Falou, jogador de time grande tem que responder pelas suas atitudes, tem que ser responsável pelos seus erros, ou seja, quem errou no primeiro gol do Lanús, os envolvidos Rossi e Ayrton Lucas, tem que chamar e puxar a responsabilidade, bater no peito e dizer, rapaz, eu errei nesse lance. Foi isso que o Danilo quis dizer. E o clima no Flamengo não tá nada bom, um clima muito quente. Provavelmente nos últimos dias aí vamos ter demissões de jogadores, de treinador. Se o Felipe Luiz, no Campeonato Carioca não, mas se no Brasileirão vindo uma sequência de mais 2 jogos ruins, provavelmente deve cair. Já é um começo de campeonato. O Flamengo no Brasileirão não tá jogando nada, né? Não tá conseguindo render. E eu vou passar aqui, pessoal, a classificação do Brasileirão, né, nesse exato momento. Nesse exato momento aí o Flamengo, né, é o 11º colocado, jogou 3 jogos, perdeu 2, né? Então, não, perdeu 2 não, pessoal. O Flamengo nesse exato momento perdeu um jogo, empatou outro e ganhou apenas 1, né? Ou seja, 3 jogos aí o Flamengo fez apenas 4 pontos. Enquanto o Palmeiras já está ali com 10 pontos, né? Em 4 jogos, ou seja, um jogo a mais, mas nada justifica, né? O Flamengo que precisa agora focar no Campeonato Brasileiro, já vai começar a Libertadores, então precisa focar. E o calendário do Flamengo é o seguinte, né? Na segunda-feira joga contra a equipe do Madureira às 9 horas da noite, daí já no dia 11 vai ter um período ali, né, de quase 9 dias de descanso, joga com o Cruzeiro, depois emenda Botafogo, Remo, Corinthians, Red Bull. Então uma sequência aí de muitos jogos, né? E o Flamengo precisa urgentemente se resolver e definir o que vai fazer nessa temporada. E eu quero saber da sua opinião agora para encerrar o vídeo. Felipe Luiz tem que ser mantido ou tem que ser mandado embora do Flamengo? Deixa aí nos comentários. Esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal Giro do Flamengo e até as próximas informações do Mengão.